Pessoal, nós começamos aí uma sequência de conteúdo, né, chamada de análise de dados, estatística, né? No seu livro você encontra mais a informação como estatística, né? Eu gosto de abranger um pouquinho para a parte de análise de dados, porque você acaba vendo uma amplitude maior de conteúdo, né? E aí nós vamos falar aqui hoje sobre média aritmética, né? E para relembrar, né, nós estamos falando de estatística, a gente faz análise e estudo dos dados que são apresentados em uma pesquisa, aí eu vou organizar, vou interpretar, analisar e representar essas informações que vão estar na forma de gráficos, vão estar na forma de tabelas. E hoje a gente vai falar, dentre as medidas de tendência central, dessa daqui, ó, da média, né? E para muitos, né, tem gente que pensa que a média ou a média só é uma, né? E na realidade elas são duas, né? Tem a média simples ou a média aritmética e tem a média ponderada. E é essa, eu vou até marcar aqui a estrelinha, é essa que despenca em 90%, 95% das questões do Enem sobre média, provavelmente ela vai ser média ponderada. A média simples, ela vem meio que disfarçada na forma de mediana, né? Ela vem disfarçada na forma de mediana. Então, se você vir alguma coisa sobre média, ou ela vai estar na forma de média ponderada, ou vai vir na forma de média aritmética disfarçada de mediana. Inclusive, até quando a gente for falar de moda e mediana, eu vou trazer um exemplo bem parecido, que é o mesmo conceito de média aritmética dentro da ideia de mediana, né? E aí, professor, o que é a média aritmética? Eu vou usar aqui para vocês relembrarem, né? A média aritmética, né, simples, ela é aquela em que você soma uma quantidade de números e divide por essa mesma quantidade, né? Ou seja, eu faço o somatório de uma quantidade de elementos e depois vou dividir por essa mesma quantidade. É por isso que aí eu vou até acrescentar aqui, quando você olhando a tabelinha que tem o nome total, você já tem aí quase que dada a questão para quando você for iniciar o cálculo, né? Por isso que é interessante quando você olhar uma tabela, você saber o total. Às vezes ela está no começo da questão, às vezes ela está no meio do gráfico e aí, ou da tabela, e sabendo olhar o total, você vai conseguir fazer sua média simples, tranquila. Essa representação aqui é uma representação algébrica matemática, mas não necessariamente eu tenho que precisar fazer ou aprender isso aqui, né? Mas ela é interessante que você veja pelo menos isso aqui, ó. Quando você pega umas questões um pouco mais aprofundadas, elas trazem esse xizinho com um tracinho em cima. Então, provavelmente ele está falando de média aritmética, né? Ou média ponderada. Um exemplo bem básico, não vou fazer aqui o cálculo, vou só demonstrar e depois no exemplo adiante a gente vai fazer o cálculo, né? Um exemplo, né? Quando eu tenho um grupo de 6 amigos, em que eu tenho as suas idades de cada um, né? Eu posso determinar a idade média desse grupo. Como é que eu calculo a idade média desse aluno, desse grupo, né? Eu posso botar aí um X. Eu gosto de fazer, às vezes, o seguinte, eu boto um XM, né? Para facilitar e dizer que é média, né? Para não colocar o tracinho, né? E eu teria o quê? 12 mais 13 mais 14 mais 16 mais 18 mais 20. E dividiria pela quantidade. Ó, no próprio texto ele já disse quem é que eu vou dividir, ó. São 6 amigos. O professor ele não disse, ele disse um grupo de amigos. Aí eu teria que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, que para quem lembra da aula passada, é a minha frequência absoluta. Por isso que era importante eu ter o conceito de frequência absoluta para depois falar de média, né? Faz-se a somatório, né? Faz a soma e depois divide por 6. Pronto, achou o resultado da média aritmética. Tranquilo. Somar e dividir pela quantidade. Esse é o conceito principal. E tem aí a nossa média ponderada. O que é a média aritmética ponderada? A média aritmética ponderada, ela é utilizada em casos nos quais o rol apresenta repetições. Como assim? Em que você tem uma quantidade de elementos, mas esses elementos estão repetidos. E aí, para você não ter que escrevê-los várias vezes, você vai
colocar ele na forma de uma expressão numérica para ficar mais fácil, né? Mas a ideia é a mesma, você vai somar esses elementos e dividir pela quantidade. Não entendi essas letrinhas, né? Ele está dizendo que uma quantidade vai apresentar tantas vezes, né? Uma quantidade vai apresentar tantas vezes, uma quantidade vai apresentar tantas vezes. Sempre que vocês virem uma função, a palavra, uma letrinha com K, geralmente ele está falando de constante, que é lá do inglês. E aí essa constante é o número de vezes em que aquilo é utilizado, né? Vocês viram, talvez, ano passado, alguma coisa assim sobre a constante de Avogadro, né? Alguns livros, eles representam a constante de Avogadro com a letra K, né? Nós vamos ver na força elétrica a constante eletrostática, e coincidentemente lá, qual é a letrinha que representa a constante eletrostática? O K. Então, guardem essa informação também, né? E, por exemplo, eu tenho aqui, ó, determinar a média entre esses números, ó. 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 5. Ó. Você vê que tem repetições aí. Professor, como é que eu vou representar isso conforme está lá dito, né? Que a minha média, né, vai ser o quê? O 2 multiplicado pela quantidade de vezes que ele aparece. Ele aparece 3 vezes. Mais o 4, que multiplica com a quantidade de vezes que ele aparece. 3. Mais o 5, que multiplica com a quantidade de vezes em que ele aparece. 2. E você vai dividir pela quantidade. Né? Aqui está fácil, porque aqui eu estou só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividido por 8. Pronto. E aí, como é que resolve, professor? A única diferença da média aritmética é porque aqui você vai ter primeiro, nas regras da propriedade da expressão numérica, que primeiro multiplicar para depois somar. Mas aí é onde o pessoal vacila, porque o pessoal vem e faz assim, ó. 2 vezes 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 vezes 3, 30. 30 mais 5, 35. 35 vezes 2, 70. 70 dividido por 8. Ah, vai muito fácil você fazer isso aqui, professor. Né? E aí eu digo, se lascou. Desculpa o termo, viu? Meu filho, você vacilou aí, né? Porque não é bem assim. Você teria que primeiro multiplicar para depois somar. Nas propriedades lá da expressão numérica. 2 vezes 3, 6. Mais 4 vezes 3, 12. Mais 5 vezes 2, 10. Aí sim, depois dividiria por 8. E aí perceba quão é diferente 70 dividido por 8 do que, né? 18 mais 10, 28 dividido por 8. Pronto. E aí, para você que faz avaliação externa, você que faz questões, você que vai pesquisar alguma questão sobre isso aqui, né? Provavelmente o cara que faz a avaliação, que elabora a questão, ele bota uma alternativa em cima desse seu erro aqui, ó. Ele vai colocar uma letrinha lá, né? Praticamente dizendo, vem, marca essa daqui para ver se eu te enganei, né? Pessoal, e assim, média aritmética só somar e dividir. A ponderada é porque vai ter repetição. O modo de fazer é praticamente o mesmo, né? Você poderia também escrever 2 mais 2 mais 2, mais 4 mais 4 mais 4, mais 5 mais 5. Como são 8 elementos, tranquilo, dá para você fazer sem nenhum problema. Mas se você Professor, tiver... Opa, desculpa, pode falar. professor, e se eu quisesse logo fazer direto, por exemplo, sem colocar, eu fazendo logo a multiplicação, para Pode. deixar, pode, né? Porque sem repetir a multiplicação depois, só fazer logo direto. Tipo, a partir dessa parte onde eu estou circulando. Sim, Pode, tranquilo. Essa parte que eu falo colocando de você multiplicar, de você separar, é porque tem gente que tem um pouquinho de dificuldade. É um pouco mais pragmático, eu gosto de usar essa palavra, é um pouco mais pragmático. Como assim, professor? Ele quer fazer tintim por tintim. Se ele vir a fórmula, ele quer escrever a fórmula, ele quer escrever item por item, detalhe por detalhe,
ele é capaz de fazer isso aqui, anteriormente, né? A pessoa mais pragmática, ela vai fazer isso aqui. X, aí bota lá, x1 vezes k1, x2 vezes k2, x3 vezes k3. Como são 3 repetições, né? Então vai ser isso aqui. Dividido por K1 mais K2 mais K3. Pessoal, você só vai precisar fazer uma marmota dessa aqui se você for prestar vestibular em que você tem uma segunda fase, em que você vai fazer uma prova escrita e que ele vai pedir que você seja técnico dessa forma. Um exemplo, segunda fase da USP, segunda fase das provas de escolas militares, segunda fase do ITA, né, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, segunda fase do IME, né, que é o Instituto Militar do Exército, né? Então, quando você vai fazer uma segunda fase de uma prova que requer essa forma escrita, aí sim você vai ter que ser um pouco mais detalhista. Segunda fase, terceira fase ou quarta fase da OBMAP. Pronto. Na OBMAP, que você passa para a segunda fase, você vai ter uma questão, vai ter questões que ele vai pedir que você saiba descrever. Mas um detalhe, a OBMAP, ela admite que você descreva o seu raciocínio. Como assim? Ao invés de você vir fazer aqui a fórmula, você falar com suas palavras o que você está fazendo. Exemplo, você iria colocar lá. Quando eu li a questão, eu entendi que eu utilizaria a média ponderada, em que eu tenho termos repetidos. A partir desse raciocínio, eu estou multiplicando os valores repetidos a partir de cada elemento. E depois vou dividir. Pronto. Descreveu, você meio que disse como é que você faria. E depois partiu para essa etapa aqui do 2 vezes 3, ou do 6 mais 12 mais 10, está normal, é aceitável. Na USP, no ITA, no INPE, eles também aceitam um pouco desse jeito, mas eles tiram pontos do aluno que faz isso, né? Não é sempre que eles fazem isso, depende muito do cara que elaborou a questão. Tem cara que aceita, tranquilo, tem cara que não. Qual é a minha intenção? É que justamente você faça como a Carol está me dizendo. Por quê? Né? Porque lá quando você vai fazer uma OBMAP, um Enem, um concurso, ele não vai olhar o seu modo de cálculo, ele vai olhar se você acertou, né? E vou dar um exemplo. O Enem são 90 questões no dia, 45, por exemplo, da fase de matemática, né? 45 de matemática e mais 45 de ciências da natureza. Pelo tempo, é uma média de 3 minutos e 30 segundos por cada questão, para você ler, para você raciocinar, para você resolver e para você marcar gabarito, porque o gabarito está incluído dentro do tempo necessário. Então, você precisa também saber utilizar esse raciocínio rápido para pular etapas e não perder tempo. É claro que você vai pular etapas sabendo que etapas você está pulando. E não adianta você inventar um modo de fazer e ele não servir. Mas a ideia é que você entenda que média aritmética é só somar e dividir normal os elementos. Média ponderada é quando eu tenho repetição, mas devido à repetição eu vou ter uma outra média aritmética na sequência. E aí eu vou poder fazer aí a soma e depois dividir. Então, no caso aí, Carol, tá certo. Soube fazer e ver que a repetição vai gerar um novo valor, então pode pular a etapa, até porque a ideia é que você compreenda por que você está fazendo aquilo, né? Nem só fazer todos os mínimos detalhes e acertar. Quando eu peço que alguém me mande o cálculo da questão, me mande como foi que ele resolveu, não é para ver se está certo ou se está errado, é simplesmente olhar o seu raciocínio. Porque assim, eu sou professor, eu tenho aí uns 15 anos de carreira, mas pode ser que um aluno pense, eu esteja vendo uma coisa que eu não estou vendo quando eu estou explicando com algum exemplo. Pode ser que ele tenha descoberto um modo de usar um raciocínio de uma questão diferente que ele pode usar de outro modo
Aí, com a Carol está dizendo, professor, eu pularia a etapa e vou fazer 6 mais 12 mais 10 dividido por 8. Pronto. Me mostrou, entendeu? Então, realmente a pessoa está sabendo o que está fazendo. E se estiver errado, eu vou poder apontar onde está o erro, por que que errou, né? Como sempre eu falo com algum aluno que me manda o exemplo, e a partir dali a gente intervir. Porque se ele tem um raciocínio diferente, e aí ele está raciocinando um pouco errado, mas ele está raciocinando para acertar, então provavelmente com a correção, você vai fazer sempre certo nas próximas vezes, né? É por isso que eu peço que quando vocês visualizem os vídeos, vocês tentem ver o máximo dele e fazendo anotações, né? E sempre pensando, será que eu consigo fazer de outro modo? O professor explicou de um modo, mas eu sei de outro. Eu faço aqui a anotaçãozinha e eu vou ver se serve para outro exemplo que o professor está colocando. Porque a ideia do estudar é você encontrar maneiras em que você aprenda sem você precisar perder tempo, sem você precisar refazer novamente, reestudar novamente, né? Eu acho que a pior coisa que existe é você estudar um assunto, você acreditar que aprendeu ele, no ano seguinte, 2 anos seguintes, 3 anos seguintes, você olhar de novo para o conteúdo e você não saber para onde é que vai. Então, aí não foi aprendizagem. A aprendizagem é quando você sabe pelo menos o começo, você entendeu mais ou menos o que está acontecendo, né? E você utilizou o seu método. Vamos para cá, né? Aí eu tenho aqui 2 exemplos, né? Eu vou só pedir que vocês me digam aí para mim, né? Eu não vou fazer aqui o cálculo, esses dois aqui, esse exemplo 1 e o exemplo 2. Eu quero que só que você me diga o seguinte: eu quero descobrir a média nesse exemplo 1. Eu vou usar a média aritmética ou vou usar a média ponderada nesse caso? Pronto. Um de cada vez, viu? Não vamos brigar por isso, não. Aritmética. Alguém me falou aritmética, não sei quem foi. Mais alguém discorda? Alguém discorda? Até agora, por enquanto, só uma pessoa disse aritmética. Eu só tenho vergonha não, viu? Fique sem vergonha mesmo. E aí? Mais alguém acrescenta e diz, não, professor, eu faria pela ponderada. Vou tirar aqui, ó. Vou olhar lá no chat, ver se alguém colocou lá no chat alguma coisa. Ninguém colocou nada, ninguém escreveu nada. Pessoal, coloque aí, o que vocês acham? É aritmética ou é ponderada? Pode colocar, pessoal, não tenho vergonha não. Ela rapidinho, 1 minutinho aí, para vocês colocarem. Aritmético, David. Aritmética, Michele, Thaís, aritmética. Francisca Maiara, aritmética. Edilane, aritmética. Carol, aritmética. Tá fechando o prazo, tá acabando o tempo, 30 segundos. Quem não respondeu não ganha ponto. Vanessa. Olha aí, ó, o David com o zoião, ó. Só vendo tudo, ó. Bom, aritmética, Luzia, Cristiano, aritmética. Tainara, aritmética. Dez segundos. Cadê a Cliciana? Cadê a Miciana? Ligaram só o celular, foi? Saíram para fazer as coisas. Vou olhar aqui. Pronto. Realmente, viu, pessoal? Aí é só aritmética, né? Vou só relembrar aqui vocês o que eu disse, ó. Uma das dicas
Professor, olha o total. Quando você já tem o total, provavelmente já é aritmética. Observe que se você olhar cada elemento aqui, ó, MPB, rock, sertanejo, axé, pagode, música clássica, reggae, forró, flashback e hip hop, você tem somente o pagode e o hip hop como repetido. Só que só é dois elementos, né? Não convém eu imaginar de fazer a ponderada nesse caso. Então, eu faria a média aritmética. Até porque, olha o detalhe, se eu tenho a soma, né, para me achar a média, é soma pela divisão dos elementos. Se eu já tenho a soma 150, é só contar quantos elementos tem e dividir. Se eu não me engano, dá 10. Pronto, 150 dividido por 10 daria uma média de 15. Aí, a partir daqui é que eu poderia fazer outras perguntas. Poderia perguntar quem está acima da média, quem está abaixo da média, se existe algum, como eu posso dizer, algum estilo musical que representa a quantidade da média, a gente vai ver que não existe, né? Então, teoricamente, tranquilo isso aqui, né, pessoal? Esse outro aqui, ó, nós faríamos aritmética ou faríamos ponderada ou aritmética. E aí, dessa vez, se alguém abrir o áudio aí, for falar, né? Alguém me explique por que que é aritmética ou por que que é ponderada. Rapidinho aí, estamos encerrando, já já. 2 minutinhos. Observe. Alguém arrisca falar? Ninguém arrisca, não? Estão colocando só no chat, é? Vou tirar aqui. Alguém respondeu aí? E aí, pessoal, lá o outro exemplo, né? Vou colocar de novo aqui. Deixa eu fazer aqui de um outro jeito, para ver se dá certo. Pronto. Acho que desse jeito dá para me ver melhor. Tanto vocês verem como eu acompanho aqui o chat. Pronto. E aí? É ponderada ou é aritmética? A Edilane Professor, eu disse acho que que a... é ponderado. Pronto. Carol, né, Carol? Sim. Me explique agora por que que você escolheria ponderada. A Edilane disse que arriscaria em ponderada. É o jogo dela. Porque tem já os números, né? E a quantidade de alunos. Então, eu acredito que é a quantidade de vezes que os números de baixo se repetem. Ótimo. É isso aí que eu quero que vocês fiquem atentos. Porque quando ele diz a quantidade aqui em cima, né, como você falou, ó, número de alunos, e aqui embaixo a média, ele só fez inverter, né? Ele diz lá que 4 alunos tiraram a média 4. Aqui está no meio, entre 12 e 8, então eu tenho 10. 10 alunos tiraram 5. 18 alunos tiraram 6. 16 alunos tiraram 7. E 2 alunos tiraram 8. Esse detalhe que eu quero que vocês, às vezes, interpretem quando vocês estão olhando gráfico que falam em quantidades, né? Quando ele apresenta uma certa quantidade ou na vertical, ou na horizontal, e ele apresenta um outro valor, provavelmente você vai ter aí uma multiplicação, né?
Então, se eu vou ter uma multiplicação, eu estou tendo repetições, então eu tenho aí o que nós chamamos de média ponderada. Logo, no caso aí, né, para me fazer, eu teria que fazer isso aqui, né, para poder encontrar o resultado, né? A média seria 4 vezes 4 mais 10 vezes 5 mais 18 vezes o 6 mais 16 vezes o 7 mais 2 vezes o 8. É claro que aqui ficou apertadinho, né? Você vai fazer seu caderno, vai ficar melhor, né? Poderia fazer conforme a Carol disse. Professor, já acho o resultado e coloco logo que fica mais fácil. 4 vezes 4, 16. 10 vezes 5, 50. 18 vezes 6 dá 128. 16 vezes 7, 112. E 2 vezes 8, 16. Dividido por quanto? Aí o cuidado que eu quero que vocês tenham. É só contar essa quantidade aqui, ó. O 4, o... Opa, vou fazer aqui, fica mais fácil. 4, 10 pessoas, né? 18 pessoas, 16 pessoas, 2 pessoas. Aí soma tudo e vai dar aí o seu total, né? E depois você vai dividir e vai encontrar a média da turma. Tranquilo? Acho que essa parte é bem fácil. Olha aqui um outro exemplo bem tranquilo também para a gente, ó. Esse exemplo aqui é um exemplo de média aritmética comum. Aí eu fiz só a diferença, a questão da pergunta, né? Porque quando vocês vão ver, né, vocês vão ver um pouco mais contextualizado. Não vão ver o gráficozinho e diga qual é a média. Não, ele vai vir um pouco mais trabalhado, né? No gráfico abaixo está representado o resultado de uma pesquisa realizada com um grupo de pessoas para saber de que forma elas descobriram que precisavam de uso de óculos. Aí eu tenho como a pessoa descobriu que precisava usar óculos. Aí, ó, cuidado, né? Sempre se você vir essa legendazinha, provavelmente é porque ela está dando várias informações utilizando essa legenda, essa leitura. E aí eu tenho informações, ó, meninas, mulheres, meninos e homens. Pronto. Eu fiz uma pequena leitura e vi que tem quantidades para cada um dessas leituras. O que eu tenho aqui, ó, de acordo com esse gráfico, a quantidade média, média de pessoas que descobriu que precisava usar óculos por causa da vista embaçada. Pronto. Eu só quero saber da vista embaçada. Vista embaçada é este cinza aqui, ó. Então, tudo que é cinza é alguém que descobriu que precisava da vista embaçada. 9 pessoas, 5 pessoas, 15 pessoas, 3 pessoas. Então, eu faria o quê? 9 mais 5 mais 15 mais 3. Divide por quanto? Alguém me dá a dica aí? Divide por quanto? Pode falar, pessoal. Estou só ouvindo aqui, esperando vocês dizerem. Carol, Adrislane, Edilane. Pronto, aí, ó. Divide por 4. Agora só uma pergunta. Divide por 4, porque eu tenho 4 valores na legenda, ou divide por 4 porque eu circulei 4 valores? Porque você circulou os 4 valores. Pronto, porque eu usei 4 valores e eu estou falando da vista embaçada, né? Cuidado, pessoal, porque às vezes... Isso mesmo, viu? É o Henrique, né, falando. Cuidado que eu quero que vocês tenham, às vezes, é esse detalhezinho. Tem gente que confunde na hora de anotar qual vai fazer a divisão. Tem gente que, é porque eu vi 4 legendas aqui, eu vou dividir por 4. Mas aí é uma coincidência ter o 4 nas numerações marcadas e coincidência na legenda. Mas pode ter diferença, poderia ter só 3 legendas, né? Só consulta de rotina, dor de cabeça e vista embaçada.
e você vacilar e botar a divisão por 3, por causa que eram 3. Mas quando ele disse aqui, vista embaçada, é porque você vai usar somente essa informação. Então, as outras não têm necessidade nenhuma, estão esquecidas, né? Depois você somaria, daria o resultado, divide por 4, né? Às vezes dá número quebrado, eu acho que aqui, ó, 5 mais 15, 20, 20 mais 3, 12, opa, 9 mais 3, 12, 32. 32 dividido por 4, se eu não me engano, dá 8, né? Pronto. Professor, e essa daqui, ó? O gráfico apresenta dados referentes às faltas por dia em uma classe, durante certo período do tempo. Mesma coisa que vocês tinham visto antes, ó. Número de dias, número de faltas por dia. Então, quer dizer o quê? Que em 8 dias, nenhuma pessoa faltou. Em 5 dias, houve pelo menos uma falta. Em 3 dias, houve 2 faltas. Em 6 dias, houve 3 faltas. Em 2 dias, houve 4 faltas. E em 3 dias, houve 5 faltas, né? Aí você faria a questão da multiplicação, né? Ó, 8 vezes 0, mais 5 vezes 1, mais 3 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 5. Depois somaria e dividiria pela quantidade, né? Que quantidades são essas, né? O número de dias, né? Aí depois era só somar o 8, mais o 5, 13, mais o 3, 16, 6, 22, mais 2, 24, 25 vezes 6, 27, né? Pronto. Depois dividir por 27, daria um valor aí, né?